Vamos dar início à nossa meditação no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Hoje leremos os versos 1 e 2, a primeira perícope desse texto. E após a leitura do texto, como de costume, iremos fazer a nossa reflexão. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Meus queridos, nós estamos diante do sermão profético de Jesus. Este é o último dos 5 grandes sermões que Mateus registra. E aqui nós temos diante de nós um dos mais importantes registros proféticos de toda a Bíblia. Jesus está aqui começando a tratar sobre a questão da destruição da cidade de Jerusalém e da destruição do templo de Jerusalém. Alguns estudiosos afirmam que os discípulos chamaram a atenção de Jesus para as construções do templo, motivados pelas palavras do Mestre na sessão anterior que nós meditamos no dia de ontem, Mateus 23, verso 38, que nos diz assim: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então, motivados por essa palavra, alguns estudiosos dizem que os discípulos olharam para o templo e chamaram a atenção de Jesus para este templo, porque esse templo era de fato uma obra tão vistosa, tão grandiosa, tão magnânima, que eles não conseguiam entender como é que tal obra seria completamente devastada. Pois bem, motivados por aquela palavra de Jesus, eles fazem exatamente isso. E, queridos, a construção do templo ela foi iniciada por Herodes o Grande, aproximadamente no ano 4, no ano 3 a.C., e ainda no ano 70 ela não havia sido concluída. Ano que Jerusalém foi arrasada, ano que Jerusalém foi destruída e que o templo, então, também foi completamente destruído. Herodes, o Grande, foi o primeiro dos grandes governadores, de vários governadores importantes da dinastia herodiana. Nós havíamos falado alguns dias atrás sobre o grupo dos herodianos, que era aquele grupo que gostava de estar em paz com todos os grupos, que não gostava de contendas, mas que, em um determinado momento, também tentou provar Jesus. Pois bem, Herodes o Grande era um descendente dessa dinastia. E a grande marca que destaca Herodes o Grande foi a sua paixão por construções, por grandes obras. Ele ficou conhecido pelos grandes projetos arquitetônicos que ele desenvolveu. E desses projetos, o principal foi o Templo de Jerusalém. Na época de Jesus, esse templo era uma das construções mais impressionantes do mundo. Mais impressionantes do mundo. Para você ter uma ideia, os edifícios do templo eram feitos de mármore branco brilhante. E uma de suas paredes era coberta por placas de ouro que refletiam o sol da manhã. E esse templo podia ser visto a quilômetros de distância. Para você ter uma ideia da magnitude desta obra. As pedras eram pedras de 12 metros, pedras da sua construção, eram pedras de 12 metros por 3,5. E elas eram tão bem cortadas que elas encaixavam umas nas outras. Aqui dá para a gente fazer uma menção às pirâmides, como as suas pedras eram bem cortadas e bem encaixadas. O Templo de Jerusalém certamente era uma construção semelhante, num tamanho menor, evidentemente. Mas o fato é que ele estava entre as construções mais importantes do mundo naquela época, na época de Jesus. Então, veja, era uma obra moderníssima daquela época. Era também o orgulho dos líderes religiosos de Israel. Falar do templo era considerado um crime. Tanto é que as falsas testemunhas pagas para incriminar Jesus chegaram diante dos
Os líderes religiosos disseram: eu ouvi ele falar mal do templo, como uma tentativa de denegrir o nome de Jesus, associando a ele uma difamação a respeito do templo, que era extremamente importante para os líderes religiosos, para os judeus daquela época. Também é importante que você saiba que o templo não era apenas uma casa de oração, ou seja, o templo era também a casa da moeda daqueles dias. Uma parte do templo era separada para guardar as riquezas, para guardar os bens daquelas pessoas ricas, dentre elas muitos líderes religiosos de Israel. Ainda é importante dizer que o templo tinha uma moeda própria, eles cunhavam a própria moeda, e quando as pessoas afluíam para Jerusalém nas festas principais dos judeus, eles então ali compravam animais no templo, ou então trocavam a sua moeda pela moeda do templo para comprar e para fazer as suas oferendas, para fazer os seus sacrifícios ali no templo, conforme a lei judaica. Então preste atenção, esse templo ele não era apenas uma casa de oração, ele era uma casa também de negócios. Por isso nós podemos entender por que Jesus, de forma tão incisiva, virou as mesas dos cambistas e bateu naquelas pessoas ali. Por que Jesus jogou as moedas pelo chão? Por que Jesus teve aquela atitude inusitada diante daquelas pessoas? Porque o templo havia sido confundido. O que deveria ser uma casa de oração se tornou também uma casa de negociações. O verso 2 diz assim: ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Queridos, no ano 70, o grande general Tito marchou sobre Jerusalém e ele cercou Jerusalém. E não somente isso, Tito passou um grande período do ano naquele cerco de Jerusalém, onde ele empilhou nas paredes daquela cidade e numa parte da parede do templo uma grande quantidade de madeiras e materiais inflamáveis. E Tito tocou fogo naquele material, o que fez com que as pedras estourassem e o ouro do templo derretesse. De tal maneira que o ouro derreteu-se e escorreu por entre as pedras do chão. E então, quando a cidade foi devastada depois de um longo tempo, quando a cidade foi destruída depois de um longo tempo, as pessoas removeram as pedras para extrair o ouro derretido. Perceba que Jesus disse no verso 42 que não ficaria aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus predisse e no ano 70 ocorreu isso, ou seja, as paredes do templo quebraram, o ouro derreteu-se, o ouro entrou nas pedras do chão e as pessoas então removeram todas as pedras e os entulhos daquela construção foram jogados fora de Jerusalém. Eu quero ler Lucas capítulo 19, 41 e 44, 41 a 44, que é um texto complementar ao nosso, vai nos ajudar a ter um pouco mais de sentido no entendimento do que nós estamos falando aqui. Lucas 19, versos 41 a 44, a palavra de Deus diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti te virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Lucas está registrando exatamente a destruição provocada por Tito, no ano de número 70. E eu quero ler uma nota para você que diz assim, que os romanos sistematicamente construíram aterros em volta da cidade, gradualmente matando de fome os seus habitantes. A cidade foi mantida assim durante todo o verão, ou seja, Tito começou no dia 9 de abril e em setembro foi que ele atacou a cidade, quando o povo já estava com muita fome, os que sobraram, e ele queimou a cidade, destruiu a cidade, e destruiu o templo, e o templo não ficou pedra sobre pedra por conta da questão do ouro derretido. Jesus predisse tudo isso. E eu quero chamar a sua atenção aqui para tirarmos uma aplicação para as nossas vidas.
Muitas vezes nós nos orgulhamos de coisas comuns da vida. Pode ser até coisas belas. Podem ser coisas exteriores, uma casa, um patrimônio conseguido. Pode ser coisas que nós conseguimos com o nosso esforço natural. Mas todas essas coisas são apenas coisas passageiras. E precisamos vê-las como coisas passageiras. Porque o mais importante em nossas vidas é mantermos uma comunhão com o Senhor. É desenvolvermos uma amizade com Deus. Aqueles discípulos colocaram-se diante de Jesus e disseram: Senhor, olha para essa construção. Jesus disse: tudo isso vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Certamente eles ficaram aterrados, porque aquilo era uma grande obra arquitetônica, era algo bonito de se ver aos olhos, e aquilo era o orgulho dos judeus. Jesus disse assim: nada sobrará, nada sobrará. Jerusalém perdeu o tempo da sua visitação, e por isso Jesus disse, e vimos na sessão anterior: já não me vereis mais, até que digam bendito que vem em nome do Senhor. Queridos, por favor, não se apeguem a nada que não seja o amor a Deus. Coisas são importantes, mas a comunhão com Deus é o mais importante da sua vida e da sua família. Vamos orar. Pai, obrigado por esta reflexão da Tua Palavra, e te peço que Teu Espírito Santo traga ela ao nosso coração, que nós possamos ter maior apreço por Ti, pela comunhão contigo, do que por coisas que possamos adquirir nesta vida. Faz assim conosco, por amor do Teu próprio nome. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, esse que vos fala é o pastor Marcos Alexandre, da Igreja Presbiteriana aqui em Itauá. Deus abençoe a sua vida. Se Deus assim nos permitir, amanhã nos encontraremos para mais uma reflexão da Palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Deus abençoe você e a sua família. Amém.